Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia e com ele a oportunidade para ficar a par dos temas que marcam a atualidade na Igreja Católica. Hoje é também dia de olharmos a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns instantes. Antes disso, os temas que fazem a atualidade. Captar mais financiamentos e garantir sustentabilidade às instituições do terceiro setor é um dos contributos que a aplicação do marketing pode dar à economia social. O tema foi assunto de uma conferência feita em parceria entre o ISCTE e a Caritas Diocesana de Coimbra sobre a importância da marca nas instituições do terceiro setor. O público era constituído maioritariamente por técnicos e responsáveis das várias valências da Caritas Diocesana de Coimbra. O anfiteatro era o da Escola Superior de Enfermagem desta cidade e o professor vinha do ISCTE, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, que se tem vindo a interessar pela aplicação do marketing à economia social. Um interesse que também cresce em instituições como a Caritas. Precisamos desta cultura, precisamos que todos os profissionais Caritas e os profissionais de outras instituições interiorizem toda uma nova perspectiva de ser uma ocasião de serviço, de ser uma ocasião para todos aqueles que estão à sua volta, toda a rede social, e ser aí uma ocasião de serviço para o presente e para o futuro. Saber que hoje podemos fazer muito, mas dificilmente poderemos fazer sós. Uma ajuda pode vir dos especialistas em marketing. Pedro Dionísio, um dos pais do marketing em Portugal, vinha falar a esta plateia da importância da marca no terceiro setor, nomeadamente numa época em que as instituições sociais veem diminuir os recursos vindos do Estado, sentem mais do que nunca a necessidade de captar financiamentos junto das mais variadas entidades. Mas para isso, têm de trabalhar a marca. É necessário que seja trabalhada a marca, e aqui o trabalho da marca não é só um trabalho tradicional, digamos, de comunicação, como nos produtos vemos, mas é um trabalho que, por um lado, existe essa componente de identidade corporativa, de logotipos, de imagem gráfica, etc., de comunicação pelos vários meios, mas também uma prática do dia-a-dia dos seus colaboradores, dos seus voluntários, que esteja de acordo com a missão e com os valores dessas organizações. Presente esteve também Luísa Vilar. É presidente da Link, uma associação que faz a ponte entre as instituições sociais e as empresas no âmbito da angariação de fundos. Nós tentamos ajudar, sobretudo, na parte de comunicação, de imagem, de marca e também na angariação de fundos, mas sempre numa perspectiva de marketing, de ferramenta de marketing para as empresas. Portanto, não são donativos sem nada em troca, são normalmente ações de comunicação das empresas. Parcerias que se estabelecem e em que todos ficam a ganhar. A empresa dá recursos financeiros, mas também obtém mais-valias por ver a sua imagem ligada a uma instituição de solidariedade ou uma causa. O mesmo se passa com as personalidades. Por exemplo, a Link tem vindo a trabalhar com a Caritas Portuguesa. Uma das suas últimas ações foi o lançamento do movimento Sociedade Civil Solidária, que reúne personalidades da vida nacional numa ação de angariação de fundos para o Fundo Social Solidário. Mais recentemente, a imagem da Caritas passou por Nicolau Breiner. Portugal contra a crise. Eu sei que o último ano não foi fácil. E há quem pense que não conseguimos chegar ao fim da partida. Mas eu tenho a certeza que Portugal se vai levantar e vai mostrar ao mundo que não é uma simples crise que pode levar de vencido a um país que já passou por tanta coisa. Somos uma equipa formada por 10 milhões de portugueses. E quando nos juntamos, somos capazes de fazer história. O jogo só agora começou. Mas neste Portugal contra a crise, eu aposto em Portugal. Uma mensagem da Caritas e de todos aqueles que apostam nos portugueses. Achámos que era importante a Caritas também dar uma mensagem de esperança, sem pedir nada em troca. Nós somos a Caritas, estamos aqui, acreditamos nos portugueses. E por isso é que existimos. E nós achámos que isso era importante naquela altura, em que os portugueses estavam com a nacionalidade à flor da pele e com o orgulho à flor da pele, e achámos que era importante. E fizemos esse filme com o Nicolau. São alguns exemplos do trabalho da marca nas instituições sociais, mas muito ainda há a fazer. Em Portugal, existem mais de 30 mil instituições que disputam fundos e financiamentos, no fundo, a filantropia de empresas e particulares. Mas têm de se destacar para que sejam escolhidas como parceiras. Um mercado que ainda pode crescer.
em relação às organizações empresariais e em relação aos particulares, pode claramente crescer. Ou seja, a comparticipação de voluntários, a comparticipação monetária através de ações de filantropia das pessoas e das empresas em Portugal está, como eu disse, aquém de outros países e, portanto, com uma melhor organização, com um melhor contacto, com a utilização de outro tipo de abordagem, é possível obter muito mais recursos para as organizações atingirem os seus objetivos. Ao nível da Cáritas, esta conferência inseriu-se no programa Líderes Sociais, que teve início no passado mês de abril e que se destina a quadros técnicos e dirigentes de instituições do terceiro setor, com vista a tornarem-se mais competitivas. A nível do ISCTE, inseriu-se nas conferências fora de portas, que estão a assinalar os 40 anos desta instituição de ensino. Foi inaugurada este fim de semana a residência Lar da Casa Ozanã, em São João de Ver, propriedade da Sociedade de São Vicente de Paulo. Esta casa já está em funcionamento desde 2006, servindo os mais pobres e débeis, mas vê agora as suas instalações serem ampliadas para um lar que servirá para acolher os idosos mais pobres de todo o país. A Casa Ozanã abriu as portas em julho de 2006, numa primeira fase com um centro comunitário que tem como finalidade proporcionar atividades ocupacionais e apoio psicológico a 50 crianças, jovens e adultos com deficiência e doença mental. Esta primeira fase, que está atrás de nós, que é o centro comunitário, que está a ter um trabalho com doentes do foro psiquiátrico, crianças, jovens e adultos. E estamos a ter um sucesso, de facto, neste trabalho. Um sucesso reconhecido por diferentes entidades e instituições. Doentes que já não têm lugar nos hospitais, doentes que a família quase rejeita, e nós estamos a ter um trabalho diário e permanente com eles. Precisamente 6 anos depois, a Sociedade de São Vicente de Paulo vê agora inaugurada a estrutura da segunda fase, dedicada a uma outra franja desprotegida da sociedade do Concelho de Santa Maria da Feira, os idosos mais carenciados. Destina-se exatamente a famílias, a casais e a idosos que estão sós, que têm poucos recursos e que se inscrevem perfeitamente dentro do espírito da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é servir os pobres mais pobres. E é para isso que esta casa foi criada. Temos aqui alguns casos de pessoas a viverem com rendimento mínimo de inserção, portanto valores muito baixos, sem qualquer tipo de apoio, quer familiar, quer outro tipo. E são esses os primeiros a entrar, logicamente. Queremos observar fielmente o que vem retratado na nossa regra e em última análise, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Para já, este lar tem 40 vagas, mas em breve irá alargar-se a 60, se a Segurança Social aprovar um pedido feito pelas conferências vicentinas. Metade do custo da obra foi comparticipada pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, através do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais. As valências desta nova casa são modernas e essencialmente utilitárias para que os utentes tenham ao seu dispor condições dignas. No Concelho de Santa Maria da Feira, a necessidade é muita e por isso o lar está já praticamente lotado, com pessoas vindas de todo o país que foram antecipadamente referenciadas pelas conferências vicentinas. O recrutamento fez-se no âmbito das conferências vicentinas e as conferências têm nas mãos problemas enormes, gente com muita dificuldade, e isto praticamente se encheu rapidamente. Uma obra que traz esperança e melhores condições de vida aos seus utentes e não só. Também os cerca de 25 novos funcionários têm neste trabalho uma razão para finalmente sorrir. Sobretudo pessoas, algumas delas já desempregadas neste caso, já há longo tempo, portanto é uma nova janela ao fim e ao cabo que se está a abrir para esta gente e sentimos todos que é uma aposta que eles também irão agarrar seriamente devido à conjuntura que estamos a viver neste momento. Uma conjuntura que tem feito disparar os pedidos de auxílio. Um pouco por todo o país, as conferências vicentinas não têm mãos a medir para responder a tantas solicitações. Estamos, inclusivamente, a estar com algumas dificuldades em chegar já a muita gente que nos procura. E, especialmente, a maior procura que neste momento há gente com fome, com certeza que precisa de alimentos, mas medicação, rendas de casa, água, luz, são, de facto, hoje em dia, todos os dias nos batem à porta a dizer que tem a renda de casa de atrás, não tem dinheiro para pagar a luz, está aqui o recibo, medicamentos que preciso e não os posso ir comprar.
Na Diocese do Porto, o financiamento para ajudar estas pessoas conta com os donativos recolhidos pelo Fundo Social Solidário, criado em 2010 no âmbito da Conferência Episcopal Portuguesa, e pela estrutura similar existente na Diocese do Porto desde 2008. E neste dia olhamos a doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro conversa com António Bagão Félix e Alfredo Bruto da Costa. Boa tarde. À quarta-feira continuamos a olhar os contributos da doutrina social da Igreja. Hoje temos de regresso a este espaço António Bagão Félix e Alfredo Bruto da Costa. O tema proposto, a família. Muito obrigado a ambos por estarem novamente na nossa companhia. Começo por si, Dr. Bagão Félix, dado que sugeriu esta primeira abordagem à família. Nós já falámos aqui de vários princípios da doutrina social da Igreja, ainda nunca abordámos esta questão da família. Que princípios é que caracterizam o modelo de família que a doutrina social da Igreja, portanto, define e pretende? A família é, desde logo, perspectivada como uma sociedade natural. Ou seja, não resulta de nenhum ato administrativo, de nenhum legado jurídico, não foi inventada cientificamente, existe como a expressão natural da pessoa humana, e é nesse sentido que a doutrina social da Igreja baseia toda aquilo que refere sobre a família. Portanto, nós podemos dizer que, neste sentido um bocadinho mais leve, a família não é de esquerda nem de direita, não é laica nem confessional, isto é inerente à natureza humana e o que é importante salientar, aliás, o Conselho Pontifício Justiça e Paz o refere, a família encontra a sua legitimação na natureza humana e não no reconhecimento do Estado. Isto é um ponto importante, que aliás depois até tem a ver com o princípio da subsidiariedade, que já aqui falámos em ocasiões anteriores. A família não é, portanto, para a sociedade e para o Estado, antes a sociedade e o Estado são para a família. Este é um ponto essencial e que, de algum modo, a doutrina social da Igreja convida as autoridades, os poderes públicos, a sociedade civil, os cristãos, obviamente, a pensar deste modo. Ou seja, é o pilar fundamental da sociedade, da construção da esperança, da construção do futuro, e nesse sentido a família é a primeira instituição de apoio social, o primeiro julgado de paz, o primeiro centro de saúde, a primeira associação de socorros mútuos, a primeira escola de trabalho, a primeira escola propriamente dita. Dr. Alfredo Bruto da Costa, a família é a primeira comunidade? Sem dúvida. Eu tinha aqui que a expressão, em vez da primeira comunidade, célula base, não é? E acho muito importante esses aspectos que o Dr. Bagão Félix salientou, de que há alguma coisa anterior às legislações e às convenções sociais que decorre da própria natureza humana. O homem e a mulher são seres sociais por definição. A primeira instância da sociabilidade é precisamente o casal, de onde a família é uma decorrência natural. E, portanto, o que para mim é importante nestas coisas é que os chamados modelos de família e o estilo de vida da família, etc., não são coisas que possam estar totalmente dependentes de modas, de opiniões pessoais, de gostos, não. Há ali qualquer coisa de muito fundamental e que radica na própria natureza humana, e isto é importante porque nós não temos valorizado muito a natureza social do ser humano, que tem que começar por ser a primeira coisa a ser respeitada. E quando o Dr. Bagão Félix fala, por exemplo, da precedência da família em relação à sociedade como um todo, dou-me um passo para trás e recordo que o Papa João XXIII, quando fundamenta o direito de propriedade privada, um dos fundamentos é precisamente a prioridade do ser humano em relação à sociedade. E uma prioridade dupla, prioridade enquanto natureza humana e enquanto finalidade. É a sociedade que existe
para permitir a realização do ser humano. Agora, muitas vezes, quando falamos de ser humano, estamos a olhá-lo de uma forma muito individualística. Mas não. Ser humano é um ser social por definição e logo de princípio. Dr. Bagão Félix, que modelo então é este de família, da família cristã neste caso? É um modelo muito restrito, portanto a Igreja Católica defende um modelo matrimonial entre um homem e uma mulher. No entanto, sabemos que nesta sociedade vão aparecendo outros modelos na família. Que consequências é que isso pode trazer para a família cristã? Em primeiro lugar, devemos respeitar a diferença, mas obviamente para a família cristã, ela baseia-se no matrimónio entre um homem e uma mulher, tendo subjacente a ideia da procriação e da educação dos filhos. Há quem chame família tradicional, eu pessoalmente não gosto do termo, prefiro chamar família natural, volta à expressão natural. Outras formas de relacionamento do tal ser humano que também é social, certamente são respeitáveis num contexto histórico, num contexto doutrinário diferente, mas eu creio que, enquanto doutrina social da Igreja, e é disso que aqui estamos a tratar, devemos defender esta ideia da família como, e cito até a Gaudium et Spes, como a escola do mais rico humanismo. O mais rico humanismo quer dizer laços de conjugalidade, laços de paternidade, de filiação, de amor, no seu sentido mais profundo e no seu sentido, podemos dizer, mais inviolável. Qual deve ser a posição? Não sei, quer acrescentar alguma coisa a esta ideia? Só queria, enfim, precisar um pouco esta noção de família cristã. Família cristã pode significar família segundo o modelo do ensinamento da Igreja, nesse sentido, ou família cristã no sentido de família composta por pessoas cristãs. Neste segundo caso, o problema da família tem uma componente adicional, no caso cristão, que é de assentar num sacramento do matrimónio. Portanto, não é só um facto social no sentido corrente da palavra, é também uma realidade teológica, não é? E desse sacramento decorrem outras implicações para a vida da família, implicações, antes de mais, de graça especial que nós acreditamos que vem através do sacramento, e também obrigações adicionais. Portanto, eu só queria, enfim, fazer esta distinção, porque me parece, normalmente, quando se fala em família cristã, é uma coisa que hoje é quase ridícula, digamos já agora, assim. se me permite, na João Paulo II, precisamente na Familiares Consórcio, diz, de uma maneira, aliás, muito sintética e muito bela, que na família constitui-se um complexo de relações interpessoais, vida conjugal, paternidade, maternidade, filiação, fraternidade, mediante as quais cada pessoa é introduzida na família humana e na família de Deus. Exatamente. E esta família, para se desenvolver, precisa também de tudo aquilo que o envolve, nomeadamente o Estado. O Estado tem um papel fundamental para que esta família cresça, segundo, neste caso, aquilo que é definido pela Igreja. Para proteger a ideia da família, para proteger os valores socialmente e humanamente fundamentais da maternidade e da paternidade, para ajudar a educação dos filhos, mas não se sobrepor completamente e anular o papel da família, pelo contrário, afirma-se aí o princípio, repito, da subsidiariedade, e também para que não veja apenas a família como uma unidade fiscal, uma unidade de consumo, mas sobretudo como uma unidade do mais puro relacionamento. É preciso ter em conta que este é um aspecto muito importante, sobretudo hoje, quando as sociedades se orientam quase exclusivamente pelo ter, que na família as pessoas valem mais pelo que são do que pelo que têm. E este é o grande traço distintivo das outras sociedades intermédias. Quer dizer alguma coisa relativamente a esta questão entre Estado e família e a proteção que o Estado deve dar à família? Sim, só confirmar no sentido de que o tipo de relação que o Estado tenha com a família
depende muito do conceito que o Estado tem de si próprio e das suas funções. Portanto, aqui o problema do desdobramento dos sujeitos de papéis que os diferentes grupos sociais têm que exercer na sociedade, esses papéis dependem muito, por exemplo, de termos ou não um conceito estatista da sociedade ou um conceito onde os diversos grupos tenham cada um a possibilidade de exercer a sua responsabilidade própria. Portanto, Muito obrigado a ambos. Hoje temos de ficar por aqui. E porque a instituição família pode ser abordada nas suas mais diversas áreas, de hoje a 8 dias voltamos para olharmos para um Portugal e uma Europa envelhecida. Fique bem. Fica por aqui este espaço informativo que pode ver também na internet, em agência.eclésia.pt. Aí encontra ainda os diversos temas da atualidade na Igreja Católica. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.